E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e devido a isso, não teremos hoje nessa terça-feira uma pílula, mas sim um episódio. Escolhi tratar sobre as mulheres no cangaço. Espero que vocês gostem. Quem não conhece, curte e compartilha nosso material, se inscreve também no nosso canal e vamos continuar construindo conhecimento juntos, tá bem? Então vamos lá para o episódio. Dentre todos os temas da história da região Nordeste, talvez nenhum mexa tanto com as emoções e o imaginário popular quanto o cangaço. Segundo Frederico Pernambucano de Melo, o cangaço é o romance de cavalaria no tempo moderno e ambientado no sertão nordestino. Ele traz muitos heróis, vilões, momentos épicos, grandes combates, grandes perdas, e por isso ainda hoje você vê que as pessoas têm um grande envolvimento sentimental com esses episódios. Mas eu resolvi falar, já que hoje é o Dia Internacional da Mulher, sobre a importância das cangaceiras dentro do fenômeno social do cangaço, o que ele representava para elas. O cangaço já tinha muito mais do que 2 séculos, mas apenas em 1929 a primeira mulher, Maria Gomes de Oliveira, viria a integrar um bando. Talvez por esse nome você não conheça, mas se eu falar Maria Bonita, certamente a figura da rainha do cangaço virá à sua mente. Ela, que foi companheira de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, e faria parte do fenômeno de 29 até o final da carreira de Lampião em 1938, na Grota de Angico. Qual a importância da admissão de Maria Bonita no bando? Eu vou continuar chamando Maria Bonita porque é mais fácil que possamos compreender de quem eu estou me referindo, mas eu tenho que dizer que enquanto o bando existia, essa terminologia não era comum. Muito provavelmente essa terminologia de chamar a Maria do Capitão, como ela era conhecida, ou Dona Maria, de Maria Bonita, é algo que veio posteriormente ao fenômeno. E muito provável que tenha sido a criação de jornalistas ou então de poetas populares. Mas vamos manter assim, tá bom? Então, a entrada de Maria Bonita para o bando de Lampião permitiu que outras mulheres também ingressassem. E com isso elas conseguiram fazer uma série de modificações dentro da estrutura dos próprios bandos. Desde que o cangaço havia se mudado da região norte do Rio São Francisco para o sul, para a região que fica ali o sertão baiano, Alagoas, Sergipe, fugindo das repressões que as polícias dos estados do norte vinham imprimindo contra o bando, ele começou a se adequar à nova realidade. Ou seja, primeiro, o número de integrantes num bando único passou a ser menor. Aqueles grandes números que chegaram a passar inclusive de 100 homens, passou a ser reduzido, sempre geralmente 8 a 15 homens. E as mulheres também passaram a integrar essa realidade. E com elas, o que ela trouxe de consequência? Os bandos passaram a diminuir o número de deslocamentos. Era muito mais comum você ver os bandos passando longas estadias em pousos, seja porque muitas vezes as mulheres ficavam grávidas ao longo das relações que tinham com seus companheiros, ou seja também porque era menos desgastante e também os bandos passaram a praticar outros tipos de crimes, não apenas os saques. Por exemplo, nessas fases, você vai ver que tem cangaceiros que ficaram famosos, por exemplo, por praticar agiotagem, emprestar dinheiro a juros. No caso, Zé Baiano é um deles, emprestou muito dinheiro, inclusive a empresas que ainda hoje existem. Ou seja, você tem a entrada da mulher já trazendo uma mudança de comportamento para os bandos. E para as mulheres, o que isso significava entrar num bando de cangaceiros? Era certamente a ruptura com um ambiente muito patriarcal e ainda muito sedimentado em antigas tradições. Se você perceber muitas das fotos, não só de Maria Bonita, mas das outras cangaceiras, você vai ver que dentro daquela realidade dura que elas viviam, e que posteriormente foi relatada por muitas delas, eu vou deixar o link aqui embaixo de alguns depoimentos de ex-cangaceiras, que você vai ver o quanto sofrível era aquela vida. Você vai ver que elas tinham a oportunidade naquele momento
de romper com certas tradições. Chega a ser inesperado você olhar as fotos das cangaceiras e você vê que elas estão utilizando os penteados de cabelos à la garçonne, a moda francesa, que eu vou deixar aqui para ilustrar um pouco o que eu estou falando, mas era algo muito moderno para a região na época. Usar talvez vestidos um pouco mais curtos, sempre cobertas de ouro, sempre com muitas joias, muitos adereços e também mantendo uma vida, de certa forma, de aventura. Não estou aqui para julgar de fato se aquela vida era uma vida de crime ou não, e porque de fato era. Basicamente o cangaço se sustentava em cima do crime, mas o fato é que essas mulheres acabaram dentro do imaginário popular representando muito a força feminina dentro do Nordeste. Concordemos ou não com o comportamento, é muito comum que praticamente todas as sociedades tenham determinados grupos de bandoleiros ou de foras da lei que são exaltados como não apenas por se tratarem de delinquentes, mas também por romperem com a ordem social, que acaba trazendo certa admiração para a população. E o cangaço tem sim esse prisma. Não podemos negar que o cangaceiro, dada a sua estética, dado o seu comportamento, dado a maneira com que ele socializava, em que ele integrava aquela sociedade, ele causava certamente medo e pânico devido às suas atitudes violentas, mas também causava admiração. Tanto é que você tem um número muito grande de jovens que queriam aderir àquela vida de cangaço. As mulheres, ao que consta, muitos pesquisadores falam que depois da entrada das mulheres para o cangaço, o número de crimes sexuais, por exemplo, diminuiu bastante. Claro que os números de grandes combates também diminuíram após 29, né, que foi quando elas entraram. Uma tentativa de resguardar, digamos assim, aquele pequeno núcleo familiar que o cangaceiro acabava formando. Ele evitava os grandes confrontos para acabar não tendo uma perda ali desastrosa, mas ainda assim você tem uma diminuição desse tipo de violência. Mas nem por isso elas deixaram de conhecer a violência. Você pode ver em outros depoimentos que muitas delas falam que entraram para uma vida que acabava sendo uma ilusão, porque era um grande sofrimento para elas, muitas vezes gestantes, ter que fazer grandes caminhadas fugindo da polícia. Muitas vezes os companheiros, como é o caso de Adília, que era casada com o cangaceiro Canário, conheceu muitos sofrimentos na própria violência do companheiro, que costumava agredi-la ou abusá-la sexualmente. E outros também conheceram isso. Após a morte de um companheiro, era normal. Morreu, por exemplo, Durvinha mantinha um relacionamento com o Moderno, que era o Virgínio. Tão logo ele morreu, ela passou a se relacionar com o Moreno, já que ela não tinha como sair do bando. Ou seja, para evitar ter que sair, correr o risco inclusive de ser morta ou presa, era melhor automaticamente ela mudar de companheiro. E convenhamos que isso não deve ser uma coisa muito fácil. Talvez psicologicamente daquelas mulheres ali enfrentarem, mas era o que elas estavam sujeitas, né? E assim foi. Elas passaram toda essa realidade dura, muitas acabaram morrendo ao longo da jornada. É o caso de Enedina, Neném, de Luiz Pedro. Mas por fim, elas acabaram construindo para socialmente a mentalidade de uma mulher forte, de uma mulher guerreira. E elas ornamentam também toda a cultura do cangaço. Lampião é o rei do cangaço, mas um rei certamente precisa da sua rainha. E Maria Bonita é essa figura de rainha. Onde nós vamos hoje, tudo que nós vemos de simbologias do cangaço, não é raro, você vai ver um casal de cangaceiros. Ou seja, você está dando espaço, você está dando inserção a uma figura que normalmente dentro daquela realidade não tinha tanto espaço até 1929, como eu já disse. Pois bem, então a cangaceira talvez seja, dentro da nossa história moderna, da nossa história recente, a personagem que mais deu voz à figura feminina. E acabou influenciando também em outros comportamentos. Claro que muito do que nós temos hoje é uma construção também cultural, é uma construção também do folclore. Há uma romantização do que era a vida no cangaço.
eu não estou negando isso. Eu não estou negando, por exemplo, que haviam muitos crimes sendo cometidos por aqueles bandos e por aquelas mulheres também, que acabavam participando dos furtos, dos roubos, das ameaças. Mas não podemos deixar de perceber como o fenômeno ele faz parte também da cultura da nossa região. E como a mulher foi importante. Que embora ela normalmente não participasse dos confrontos, mas não é a única forma de se participar de uma, digamos, de uma guerra de guerrilha, como é o caso do cangaço, não é apenas no confronto direto. Você tem como modificar o fenômeno também interagindo, digamos, na rotina do dia a dia. E era muito isso que acontecia. As mulheres certamente influenciavam, e de grande maneira, nas decisões dos cangaceiros, nos comportamentos, por onde eles deveriam caminhar, quanto tempo eles passariam no pouso, até no tipo de crime que ia acabar sendo cometido, elas influenciavam. Ou seja, elas tinham uma participação direta em tudo que estava acontecendo. Então eu quero deixar aqui, nesse 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e data de nascimento de Maria Bonita, uma homenagem a elas, as cangaceiras que acabaram rompendo com toda uma estrutura social que era a realidade delas, que independente do que viria posteriormente a acontecer, é um ato de muita coragem sim, é um abandono da família em prol de uma idealização do que seria a vida no cangaço, algumas raptadas, outras por vontade própria, outras fugindo ao sofrimento, cada um com sua própria história, mas que muitas vezes não é uma história que é tão rememorada quanto deveria. Eu acho que ainda há muito espaço para se estudar essas mulheres dentro do cangaço. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo capítulo, tá bem? Um forte abraço e até a próxima!